E aí, galera do nono ano, vamos lá para a correção das questões de radiciação e potenciação. Então, vamos lá, vamos começar a corrigir agora a página 51, né, do módulo 1. Vamos começar a corrigir a primeira questão. Fala o seguinte: calcule as potências. Então, nós temos aqui, calcule as potências, a letra A, raiz quadrada de 7 elevado ao cubo, né? Vamos lá então ver como é que a gente resolve isso aqui. Raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Isso é uma potência, né? Então você vai multiplicar essa raiz quadrada de 7 quantas vezes pede o expoente. E o expoente pede para que seja multiplicado 3 vezes, né? Então a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7. Que vai dar o quê? Vai dar raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Ok? Bom, nós estamos vendo aí que o índice do radical é 2 e o expoente da base é 3. Então, nós temos o que aqui? Nós temos aí, por fatoração, para igualar o índice e o expoente, 7 ao cubo é a mesma coisa que 7 ao quadrado vezes 7 elevado à primeira. Aplicando aí a propriedade da potenciação, né? Na multiplicação de bases iguais, você conserva as bases e soma os expoentes. Aí está aplicando a propriedade inversa, né? Bom, então você vai anular 2 do índice com 2 do expoente, a base ela vai sair e aquele que você não anulou, ela continua dentro do radical. Então a resposta aí é 7 raiz quadrada de 7, beleza? Bom, o que acontece aqui? A letra B, nós temos aqui, ó, 3 raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Então, 3 vai ser aplicada a potência, né? 3 ao quadrado vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Que vai dar o quê? 3 ao quadrado é 9. E a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5 vai dar a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Porque você sabe que na multiplicação de bases iguais, vai conservar a base e somar os expoentes, não é isso? Como aqui nós temos o expoente 1 mais o expoente 1, 1 mais 1 dá 2, ok? Então, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Como aqui nós temos um 2, a gente pode cortar esse 2 com esse 2 e o 5 sai do radical, não é isso? Então, fica quanto? 9, que já estava fora, vezes 5 que saiu, 9 vezes 5, 45. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá para a letra C. A letra C fala o seguinte: qual é a raiz quadrada de 3 quartos elevado ao cubo? Então aí é só aplicar o processo da potenciação, né? Que é raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 3 ao cubo, perdão, dividido por 4 ao cubo. É isso? Bom, como é que fica então? Aplicando a propriedade da potenciação, nós temos 3 ao quadrado vezes 3, a primeira, dividido por 4 ao quadrado vezes 4, a primeira. Então, como aqui é uma raiz quadrada, você corta todos os quadrados, não é isso? As bases no qual os expoentes foram cortados, né, cancelados na verdade, você vai tirar do radicando. Tirar do radical vai ficar como coeficientes lá de fora. 3 quartos, raiz quadrada de 3 quartos. Ok, pessoal? Beleza. Então essa aí é a primeira questão, letra A, B e C. Vamos agora para a letra D. Ok? Vamos para a letra D. A letra D diz o seguinte: raiz quadrada, perdão, 3 vezes raiz quadrada de 2A mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, tanto o coeficiente quanto o radicando, né? Agora tem uma condição aqui, ó. A tem que ser maior ou igual a menos 1 sobre 2. Porque se você colocar no lugar de A, né, no valor numérico A, botar menos 1 sobre 2, a raiz quadrada fica a raiz quadrada de 0. E anula tudo isso aí, não é isso? Anula tudo. Então, para não anular, teve essa condição de existência aí. Então, nós temos aqui, ó,
3 elevado ao quadrado, esse 3 aqui vai ser elevado ao quadrado, é isso? Vezes essa raiz quadrada de 2a mais 1 elevado ao quadrado também. Ótimo. Então, o que acontece? Nós temos, continue 3 ao quadrado, e como aqui tem um 2, né? Que aqui é o índice 2, você cancela 2 com esse 2, o radical sai, né? Deixa de existir, e fica aí 2a mais 1 dentro dos parênteses. Aí agora você pega 3 ao quadrado é 9, conservei os parênteses, e fiz agora no próximo passo a distributiva, né? 9 vezes 2a, 18a, mais 9 vezes 1, 9. Ok? Pronto, essa aqui é a questão item D, o item D da questão 1. Vamos para o item E, ok? No item E diz o seguinte, 2 raiz quinta de 27, tudo elevado à quarta potência. Então, o que acontece aqui? Nós temos o 2 elevado à quarta, 2 à quarta, vezes raiz quinta de 27, que 27, se você for fatorar, ó, 27 vai ser por 3, que vai dar 9, vai ser por 3, que vai dar 3, vai ser por 3, que vai dar 1. Então, nós temos aqui 3 elevado ao cubo, não é isso? Então, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Tudo isso elevado à quarta potência, ok? Bom, então, continue aqui com 2 à quarta, não quis resolver logo ele, deixei ele aqui, vezes raiz quinta de 3, como aqui nós temos uma potência e aqui uma outra potência, é só multiplicar, não é isso? 3 vezes 4, 12. Lembrando que é somente o expoente com o expoente. É o expoente do radicando com o expoente da potência. Nunca o índice com o expoente. Assim não, ok? Então, conservou aqui 3 elevado à 12ª potência. Então, nós temos do que aqui? Como aqui é 5, eu tenho quanto aqui? Eu tenho 5 mais 2, que dá 12, não é isso? Na multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e soma os expoentes, né? Eu quero saber quantas vezes 5 está dentro de 12. Então, tem 2 vezes 5 dentro de 12 e sobra 2, ok? Bom, 2 à quarta vezes raiz quinta de 3 à quinta vezes 3 à quinta vezes 3 ao quadrado. Então, cancelo aqui, ó, o índice com os expoentes. 2 à quarta continua, vezes esse 3 que foi cancelado o expoente saiu do radical, esse 3 que foi cancelado o expoente também saiu do radical, esse 3 aqui não pôde sair. O que acontece então? Fica a raiz quinta de 3 ao quadrado, ok? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 2 à quarta vezes 3 dá 144, ok? Aqui vai ser 16 vezes 9, 144, raiz quinta de 3 ao quadrado, que é 9, ok? Ótimo. Então, observação aqui que coloquei aqui, ó. Raiz quinta de 3 ao cubo, isso daqui, ó. Raiz quinta de 3 ao cubo, né? É como se fosse você repetir esse número aqui, ó. Quantas vezes perde o expoente? Perde 4 vezes. Então, eu fiz isso, ó. Raiz quinta de 3 ao cubo. Uma outra forma de você enxergar. 4 vezes. Okay? A raiz quinta, ela é a mesma. Todas são iguais. E o 3, como são bases iguais, né? Você está multiplicando, você colocou dentro do radical. 3 à terceira, 3 à terceira, 3 à terceira, 3 à terceira. 4 vezes. E como aqui é uma multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e soma os expoentes, ok? É uma outra forma de você enxergar, beleza? Então vamos lá, essa aqui foi a letra E da primeira questão. E com isso termina a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão, ok? A segunda questão da mesma página, nós temos o que aqui? Nós temos o seguinte, escreva como uma única raiz. Vamos lá, então. Ele quer que seja escrito como uma única raiz. Aí é raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Ok? Como aqui é um índice 2, que não se coloca, né? Mas está ali.
Então vai dar o quê? Raiz sexta, né? 2 vezes 3, 6. De quanto? De 64. É só fatorar isso aqui agora, né? Por 2, que vai dar 32. Por 2 que dá 16. Por 2 que dá 8. Por 2 que dá 4. Por 2 que dá 2. Por 2 que dá 1. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta, né? O que acontece aqui? Pode ser também raiz sexta de 2 a sexta, que você corta aqui, ó. Sobra quem? Número 2. Mas a pergunta é, escreva como uma única raiz. Então, aqui tem que ter o radical, ok? Se fosse simplificar ao máximo, você chegaria ao valor 2, beleza? Na letra B, nós temos raiz oitava vezes a raiz quinta de 6. Ora, vai dar quanto? 8 vezes 5, 40, raiz de 6. Então, raiz 40 de 6, né? A raiz oitava, a raiz quinta aqui é a raiz quadragésima, né? De 6, ok? Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Perceba que nesses exemplos, aqui nós não temos valor numérico nenhum. Nem aqui, ó. Mas aqui nós temos um valor numérico, então nós somos obrigados a colocar esse valor dentro desse outro radical. O que acontece? Para que um valor saia do radical, você precisa ter o expoente dele igual ao índice, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, raiz, não é isso? O 5 já está aqui dentro. Para esse número entrar nesse outro radical, como aqui o radical é quadrado, então nós temos que levar esse número ao quadrado, ok? Então, fica como? Fica raiz 2 vezes 2, 4, né? De 5 vezes 3 ao quadrado, 9. É isso? Então, fica como? Ó, raiz quarta, né? 2 vezes 2, 4. 3 entra para esse outro radical. Como o radical é um número 2, é uma raiz quadrada, ele entra ao quadrado. O 5 já está lá, permanece lá. Aí fica 9 vezes 5, raiz quarta de 45. Ok? Legal? Vamos agora para a letra D. 12 está fora. Nós temos um 2 dentro desse radical aqui, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Mesmo processo, esse cara vai entrar aqui, ó, esse 2 daqui vai entrar para esse outro radical, elevado ao quadrado, ó. 2 aqui está fora, continua fora. Aqui o índice é 2, o índice também aqui é 2, né? Aqui o índice do radical é 2, aqui também é 2, então fica 2 vezes 2, 4. Esse 2 entra para aqui como o mesmo índice do radical, né? Aí fica o expoente 2. 2 ao quadrado vezes esse 2 já está aqui, ó. Então, 4 vezes 2, 8, né? Nós temos quem? 2 raiz 4 de 2 à terceira, né? Aqui tem as propriedades diz que quando for multiplicação de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. E aí aqui vai ficar o quê? Agora, esse 2 que vai entrar nesse radical tem que ser elevado a esse índice. Então, é 2 elevado à quarta aqui dentro. E ele sai. Ele está fora, ele entra. 2 à quarta. O 2 à terceira já está aqui. Aí fica como? 2 elevado à sétima, né? Conserva a base, são os expoentes. Raiz quarta de 2 à sétima. Ou você pode também fazer raiz quarta de 2 à sétima mais 128, né? 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, 128, ok? Essa é a letra D. Vou só passar aqui um pouquinho mais devagar para que vocês consigam enxergar e talvez dê um print na tela, né? Para poder estudar melhor, né? Perceber melhor, ok? Pronto. Fazer também com a questão número 1, né? Questão número 1 aqui, ó. Bem devagarzinho para você dar uma observada.
né? A galera do nono ano, turma A, aí, é isso? Estudando em casa, que maravilha, né? A outra questão, outro lado, item D também, meio devagarzinho. Tô passando mais uma vez só para que vocês consigam aí dar um print na tela aí, né? E estudar melhor, ok? Beleza? Legal? Bom, então terminamos aí a primeira e a segunda questão, beleza? Vamos então para a terceira questão.